Hoje nós vamos falar sobre como a nossa infância e como os nossos pais podem interferir nas nossas relações amorosas. A gente observa a importância de compreender a nossa infância em muitas linhas de tratamento, de autoconhecimento, de tratamento de questões emocionais. Não só no Theta Healing, mas na constelação familiar, na psicoterapia reencarnacionista. Muitas linhas, elas apontam para a compreensão da infância, e isso tem um porquê muito importante. E eu vou fazer uma mescla de vários assuntos para a gente compreender e construir juntos. Dentro do Theta Healing, que é uma ferramenta de cura, de autoconhecimento, de conexão com o universo, com a nossa verdade mais elevada, com a nossa mais alta verdade, conexão com o amor incondicional, com tudo que é. Essa ferramenta, ela trabalha nos ensinando a estar em onda cerebral teta de forma consciente. A onda cerebral teta é uma onda onde a gente cria realidade de forma instantânea. Por isso a gente sonha, é uma onda do sono, e a gente aprende a usar essa onda cerebral quando estamos acordados. Isso é o Theta Healing. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque quando a criança está até os 7 anos de idade, ela está predominantemente em onda cerebral teta. O nosso cérebro produz 5 ondas cerebrais. A onda teta é uma delas. A onda teta é a onda que vai direto para o subconsciente. É uma onda cerebral que traz a criação das coisas. É uma onda intuitiva, espiritual, profunda, que pode trazer as memórias, as informações mais profundas daquele ser. E quando a criança, nessa época, tudo que ela escuta registra direto no subconsciente. Não passa pelo crivo da nossa consciência, da nossa razão. Então tudo que os nossos pais falaram para nós, sobre nós, fica registrado num campo muito importante, que é o campo da nossa infância. Mesmo que nós, depois da gente crescer, depois da gente construir a nossa própria vida e ter a nossa própria consciência, aquela informação da infância não é apagada. Então, por isso, muitas vezes, existem várias partes de nós, cada uma pensa uma coisa, cada hora eu sinto uma coisa, parte de mim sente isso, parte de mim sente aquilo, porque existem registros de momentos diferentes gravados no meu cérebro, e todos eles estão mandando sinais para os meus receptores produzirem hormônios, produzirem sentimentos, produzirem campos magnéticos que estão fazendo eu viver a minha realidade. Então, quando nós somos crianças, desde o momento da fecundação, desde o momento em que a gente traz o DNA do nosso pai e o DNA da nossa mãe e junta esses dois campos, muitas coisas já passam a acontecer daí. E para vocês entenderem a complexidade e a beleza de tudo isso, é possível que um padrão que eu tenha sido herdado do meu tataravô, um padrão emocional. Pode ser que, por exemplo, se eu, por algum motivo, sem eu nem perceber, eu esteja achando que as mulheres são inferiores, por exemplo, eu posso ter pego isso do meu tataravô, e esse campo pode estar dentro do meu DNA, interferindo na minha vida de adulto e interferindo nas minhas relações amorosas. Então, muito mais do que a gente pensa está interferindo na nossa forma de ser. E hoje eu vou dar um pouquinho de um leque assim para vocês sobre tudo isso. Então, dentro desse DNA, que é um campo muito mágico de códigos informacionais, não tem só tipo de cabelo, de cor e tal. Tem padrões de comportamento, de sentimento, até assim, ó, se minha família, se todo mundo me traía, se todo mundo traía,
aquilo vai passando no DNA. Se todo mundo todas as mulheres da família ficam sozinhas, ok, aquilo pode ir passando do DNA. Se todas as mulheres, ou a maioria das mulheres eram desrespeitadas, aquilo vai passando pelo DNA. Isso é só um pontinho que eu tô falando pra vocês. Um pontinho é o nosso pontinho genético. Já vou adiantando pra vocês que a gente pode mudar tudo isso, tá? A gente vai falar mais na frente sobre isso, mas só pra vocês se aliviarem, nós podemos mudar todas essas informações, certo? Então, o nosso campo genético, os padrões herdados, não só o tipo de corpo, a genética biológica do físico, mas a genética do emocional, do psíquico e do energético, eles interferem diretamente na nossa forma de agir, interferem diretamente de como a gente se relaciona com o outro, interfere diretamente como a gente se relaciona no relacionamento amoroso. Então é muito, muito importante, quem quer avaliar e realmente compreender a sua relação, observe como a sua mãe era tratada pelo seu pai. Observe como seu pai tratava a sua mãe. Observe se você tem história de como seus avós tratavam uns aos outros, né, um ao outro. Observe suas tias, observe qual o histórico da sua família e, de alguma forma, encontre a similaridade que tem em você. Se, por exemplo, a sua mãe não se sentia menos, ou se sentia fechada, se sentia reclamava demais ou alguma coisa em relação ao amor, busque dentro de você padrões de repetição. E isso é um mapeamento para a gente entender como desconstruir os campos. É como se a gente tivesse um caminho para compreender esse caminho, para desconstruir esse caminho. É difícil se você for fazer uma cirurgia sem entender onde você vai cortar, o que você vai tirar de dentro de um corpo. Então o cirurgião ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer dentro da cirurgia, ele tem que enxergar, ele tem que sentir, ele tem que saber. A nossa reforma interna e a nossa transformação emocional, psíquica, energética e espiritual é a mesma coisa. Acontece da mesma forma. A gente é como se fosse o nosso próprio cirurgião. A gente tem que entender onde estão as feridas, onde estão os espinhos, onde estão as dores, os traumas, os choques, para a gente ir lá como cirurgião e limpar, tirar, reposicionar tudo isso. É possível, Francine? Sim. É possível para qualquer pessoa mudar qualquer padrão de hábitos, por mais preso que esteja, é possível, sim. Depende, claro, de cada um. Não só de ter as informações, mas de trazer na prática essas informações para o seu dia a dia. E isso é possível para todos nós. Ok, voltando lá para a infância. Então, tudo que os nossos pais disseram ao nosso respeito também foi direto para aquele subconsciente, como eu falei para vocês, das ondas cerebrais. O que os nossos pais nos disseram, que a gente acredite ou que a gente não acredite, vai direto para o nosso sistema DNA. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que minha mãe me disse que eu nunca esqueci. E interferiu na minha vida de uma forma muito, muito profunda. Claro que não foi só isso que foi responsável pelas coisas que eu vivi nos meus relacionamentos. Foram relacionamentos bem desafiadores. Saber o padrão dos dois lados, do paterno e do materno. É importante a gente saber, Renata, o padrão de todos os dois lados. Mas para o cirurgião é fácil, porque ele tem o que vai operar através de exames. Com o subjetivo fica mais difícil. Mas ao mesmo tempo, o cirurgião precisa de algo que está fora. A gente só precisa de algo que está dentro. É só uma auto-observação. É aprender a entender, a ler as suas próprias emoções. E não é difícil, não. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês como fazer isso, tá? Mas não é difícil. Precisa apenas observar, tá? Parar e se escutar. Então,
uma coisa que minha mãe falou quando eu era adolescente. Não sei se vocês sabem, ou a maioria pode saber, eu era muito tímida, introvertida, muito obediente. Tudo que a minha mãe falava eu fazia. Eu gostava de tudo muito certinho. E então, eu tenho uma irmã que é 4 anos mais nova do que eu, e ela era o oposto de mim. Ela era muito comunicativa, muito extrovertida, gostava de se arrumar bastante. E aí minha mãe um dia falou assim pra mim: filha, desse jeito a sua irmã vai roubar todos os seus namorados. A minha mãe falou isso pra mim, eu não lembro quantos anos eu tinha. E olha que eu tava na adolescência, eu nem estava na infância. Pois, isso aconteceu inúmeras vezes, não dela tomar o meu namorado, mas de todas as minhas melhores amigas, e aconteceram algumas coisas em relação à minha irmã, que os meus relacionamentos acabavam, enfim, às vezes desviando de mim, vamos dizer assim, e focando nela, vamos dizer assim. E isso me causou muito sofrimento, porque eram as minhas melhores amigas, aconteciam com as minhas melhores amigas. Então eu percebi que eu tinha alguns padrões parecidos com o da minha mãe. Porque pense numa pessoa que criou uma infância que acho que não tem nem livro, assim. A história da minha mãe eu não vou contar aqui porque a história é dela. E eu não pedi para ela para compartilhar com vocês. Mas é uma história, assim, acho que não tem nem livro de tantas coisas bem desafiadoras que a minha mãe passou com o relacionamento e na própria vida dela. Então, o meu avô, só para vocês terem noção, o meu avô, que já está no plano espiritual, o pai dela, era coronel, aquele coronel, bem coronel, e ele tinha fuzil, aquela arma assim, em casa, metralhadora, revólver, tudo. A primeira vez que eu vi uma arma, eu fui lá com meu avô. E ele era temido e conhecido por toda a região onde ele morava. E era assim, tipo, fazia fila de filhos, eram 8, 6, sei lá. Fazia fila de filhos, ele com revólver, bora, pra tomar óleo de Ricenon. E aí ele, quem não tomasse, ele botava tiro e era uma confusão pra tomar óleo de Ricenon. Acho que uma vez por semana, sei lá, que minha mãe me conta. E quando ele brigava com a minha avó, ele colocava todos os filhos dentro do quarto, a pão e água, durante uma semana. Quando ele brigava com a minha avó. Então, existiam muitas coisas que existem no meu DNA. E quando eu fui me tratando e me descobrindo, eu entendi que dentro de mim tinha uma pessoa muito feroz, muito cruel, muito fria e ao mesmo tempo muito submissa, muito frágil, muito permissivamente abusada. Tipo assim, eu permitia o abuso sem consciência, tá? Os dois lados não tinham consciência de que existiam. Como foi que eu percebi que eu tinha tanto DNA materno da minha mãe, tanto da minha avó quanto do meu avô dentro de mim, observando as minhas reações diante dos meus relacionamentos amorosos? O que é que eu me permitia passar? Como que eu sentia quando o outro se aproximava, se eu permitia que o outro gritasse ou não, se eu permitia que o outro se alterasse, se eu permitia que o outro me machucasse de várias formas ou não. Então, através das minhas reações e do que eu permito no meu relacionamento amoroso, eu já posso ir mapeando o que tem de registro dentro de mim que eu posso ter absorvido do meu DNA e da minha genética materna e paterna. Já trago de novo para vocês que a gente pode mudar tudo isso. Sim, a gente pode mudar tudo isso. Então, além do DNA, como eu estava falando para vocês, tudo que os seus pais, tudo que os nossos pais nos dizem
quando a gente é criança, fica registrado. Eu sei que eu também sou mãe, tenho 2 filhos, mas eu sei que nós também, na hora que a gente está meio que emocionada ou aflita ou com raiva, a gente pode falar coisas que não é muito agradável para os filhos ouvirem, mas aquilo fica registrado no subconsciente da criança que vai crescer e vai se tornar um adulto, e aquilo vai estar ali falando o tempo todo. Então, se a gente diz para os nossos filhos assim, olha, nossa, você é um peso na minha vida, caramba, eu não sei por que eu fui ter você, acabou. Aquilo ficou registrado na cabecinha daquele ser, na nossa cabecinha, porque a gente vai achar e vai interpretar isso de várias formas. Eu sou um lixo, eu não presto pra nada, eu mereço sofrer mesmo, qualquer migalha de amor que eu ganhar, eu tô no lucro, ninguém vai me tolerar, então eu tenho que ser um tapete para que eu preste para alguma coisa. Tudo que nós estamos vivendo hoje tem um porquê ali atrás. Eu brinco, eu costumo brincar que é igual uma dor de barriga, sabe? Se você tem uma dor de barriga hoje por alguma coisa que você comeu estragada ontem, né? Ou mais cedo, porque a nossa vida é uma consequência. Se a gente hoje vive um padrão é porque ele foi construído em algum momento da nossa vida. E um dos momentos muito importantes que constrói os nossos padrões emocionais é a nossa infância. Então, eu já dou um alerta para quem tem filho. A gente nem vai hoje abordar sobre pais e filhos, a gente está abordando a gente como filho, a nossa infância. Em outra live a gente pode até conversar sobre crianças e sobre como trazer a educação dos filhos. Eu posso dar umas dicas para isso. Mas aqui eu já dou uma pequena dica. Ouça o que você fala para os seus filhos, porque os seus filhos esperam de você o que você espera de Deus. Os pais, para os filhos, são Deus. É aquele que nutre, que gerou, que colocou no mundo, que construiu. Então, o que você fala para os seus filhos se torna uma lei. Então, só fale aquilo que você quer que se manifeste para a vida do seu filho. E se você tiver dúvida de que você é capaz de fazer algo, tipo assim, olha, não sei não, amanhã eu levo você no shopping. Se você não tiver certeza de que aquilo pode acontecer, não prometa. Não prometa algo que você não pode cumprir, sabe? Porque olha como o nosso subconsciente é danado. O pai e a mãe representam o amor para um filho. Se a nossa mãe falou uma coisa e não cumpriu, a gente vai pensar assim, ó, o amor mente, o amor me engana, o amor não é confiável. Então, de alguma forma, em algum nível, eu tenho que me defender do amor. E isso que eu tô falando pra vocês é uma conversa inconsciente da nossa própria mente com a nossa própria mente. E a gente só vai ver os resultados sem perceber, sem ter a menor noção que a gente está vivendo aquilo. Então, logo aqui nesse momento, eu estimulo a vocês a irem fazendo essa retrospectiva de verdade. O que eu permito viver no amor? O amor de um relacionamento é diferente de um amor em qualquer outra. No relacionamento amoroso é diferente do amor em qualquer outra conexão de ligação. Porque é para aquele ser que a gente abre o nosso corpo, a nossa alma, as nossas fraquezas e desejos, os nossos projetos e anseios. É para aquele ser que a gente idealiza de uma forma mais profunda. As relações amorosas, elas nos possibilitam, por conta disso, entender profundamente o que eu sinto e o que eu penso em relação ao amor. Então, se você puder olhar para você e de verdade, até quero, se vocês quiserem colocar aí, escreverem aí,
como é para você, o que é para você se entregar profunda e completamente numa relação amorosa? Tenho medo, tenho receio, não posso confiar completamente. A minha mãe falou que não posso, ou as minhas amigas, ou um monte de gente falou que eu não posso contar todos os meus segredos. Eu sempre tenho que ser misteriosa, o outro vai me trair, eu vou ser abandonada se eu me entregar. Eu amar demais que o outro some. Quando eu me apaixono, o outro desaparece. Não existe ninguém pra mim. O amor não me enxerga, o amor não me escuta, não me valoriza, não me compreende. Quais são os pensamentos e sentimentos que vêm no seu coração quando você pensa na possibilidade de se entregar profunda e completamente numa relação amorosa? Uma outra coisa que acontece é quando, além do padrão que a gente repete dos nossos pais, e isso é muito grande e importante a gente entender, além disso, tem como os nossos pais encaram a nossa relação atual. Às vezes, a nossa mãe tem a inconsciente, tá? Isso aqui é uma questão inconsciente, porque a gente trabalha dentro da leitura do subconsciente para entender o comportamento humano, para mudar ele. Porque o consciente é apenas 10% do que nós somos. 90% está no subconsciente e inconsciente. Então a gente tem que entender essa porcentagem para poder mudar alguma coisa. Então tudo que eu estou falando aqui é um aspecto oculto que está escondido no subconsciente. Então às vezes pode ser que, se você é feliz e a sua mãe não foi feliz, pode existir um padrão inconsciente de, se eu for feliz, eu vou estar traindo a minha mãe. Eu não posso ser feliz, eu tenho que sofrer para demonstrar o meu carinho, demonstrar minha fidelidade, demonstrar minha honra, para dividir aquelas dores. Eu tenho que ser fiel à minha linhagem, materna, inclusive para fazer parte dela e ser honrada por ela. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Sim, medo de sofrer, o que mais? Coloquem aqui, o que vem quando você se imagina se entregando completamente numa relação? Então, você pode sentir que você não tem o direito nem autorização de ser mais feliz do que seus pais dentro do relacionamento. Checa em algum nível. Imagina-se sendo completamente feliz na relação e imagina o olho da sua mãe e do seu pai em algum nível para você. Eles estão completamente felizes com a sua felicidade, eles implicam com as suas relações, eles querem que você escolha um padrão que eles querem. Como que é isso? Eles te apoiam completamente, você se sente completamente livre para ter relacionamentos que você escolhe? Como que é isso para você? Achar que nunca será amada. Veja, Ana, se isso vem do seu pai, da sua mãe, da sua avó, sinta no seu coração se isso vem de algum lugar. Isso é uma das hipóteses. Uma das hipóteses é vir dos nossos pais. Outra hipótese é o que a gente interpretou da nossa infância. A minha mãe era muito ocupada, meu pai era muito ocupado e não tinha tempo suficiente para mim, o amor não chega até mim. Enfim, existe um motivo real por sentirmos o que nós sentimos. E esses motivos, eles podem ser retirados. Porque a nossa essência, imagine várias cortinas. Essas cortinas são as camadas das crenças e das informações que nós temos hoje dentro de nós. Se a gente tira essas cortinas, a gente vai ver a verdade, a essência. E se você tira todas as cortinas dessas crenças, que podem ser retiradas mesmo, você vai encontrar o diamante que é você. A sua essência, ela é harmônica. A essência de todos nós é uma essência harmônica. Medo de cair em outro relacionamento abusivo, medo de abuso. Vocês sabem que até a Terra, planeta Terra, o Brasil, o abuso dos escravos, o abuso que os escravos sofreram, a gente pode absorver inconscientemente sempre
eu tô falando desses abusos inconscientes, ou dessas crenças inconscientes, pela terra. Entra pelo pé, pelos nossos pés. Porque a terra tem uma grade energética, né? Uma teia eletromagnética que está interpassando tudo. E as crenças, elas ficam registradas, as informações. Sabia que existe informação em cada grão de areia? E existe informação em cada, como é que eu falo isso? Ponto do sol, brilho do sol, energia solar. A energia do ar carrega informação, código de consciência coletiva. Por isso, às vezes, quando tem um medo, assola, além da mídia, claro, assola aquele medo em todo mundo, porque a gente pode estar absorvendo informações. Então, o abuso, ele é absorvido pelos nossos pés desde a época da escravidão. Então, tudo isso a gente ter consciência para a gente liberar. Tinha medo de me relacionar por ter uma mãe completamente desequilibrada emocionalmente e ter que passar vergonha, exatamente. Então, eu tenho medo de alguma forma, ou repetir o padrão da minha mãe, ou eu me relacionar e acontecer alguma coisa e ter vergonha da minha mãe chegar e fazer alguma coisa. Então, interfere muito a relação dos nossos pais, não só diretamente na nossa vida hoje, como lá na infância e como lá dentro do útero, no nosso DNA. Deixa eu ver aqui algumas perguntas para a gente responder. Como o sentimento de rejeição pelos pais influencia? Ana, você está falando sobre o sentimento de rejeição que o filho tem com o pai ou o sentimento de rejeição que o pai tem com o filho? Eu vou falar o que eu entendi, caso não seja, você coloca aí pra mim, tá bom? Como o sentimento de rejeição pelos pais, né? O filho rejeitando os pais influencia na nossa relação. Existe um motivo pelo qual o filho rejeita um pai. Né? Esse motivo foi construído de alguma forma. Ele pode ter sido construído desde o útero, mas ele também pode ter sido herdado, como eu falei aqui. Imagina que seu pai não gostava do seu avô não gostava do pai dele, ou tinha inimizade na família, ou até mesmo para quem acredita em outras existências, pode ser que eu tenha tido um desentendimento com esse outro ser que hoje veio como meu pai, e eu vim para sanar e para transformar isso em amor. Então eu posso ter algum tipo de rejeição, por algum motivo. Existiu um motivo para essa rejeição chegar. E se de alguma forma eu rejeito os meus pais, que são a minha referência de amor na infância, eu vou de alguma forma espelhar isso nos meus relacionamentos. Porque os relacionamentos, ele é a expressão do amor mais profundo do ser. Sendo que os pais são a primeira referência de amor da infância. Então, de alguma forma, eu vou espelhar, mesmo sem saber, eu vou espelhar os meus pais. Eu posso também querer ir pro oposto dos meus pais. Não, a minha mãe é assim, eu vou viver o oposto que a minha mãe viveu. Observa, se mesmo lutando para ser o contrário, tem questões que são bem similares. Então, às vezes a gente luta muito para ser o contrário. É engraçado que o meu pai, algumas características que ele tem, mas como pai, ele supre muito, assim, né? Financeiramente e materialmente, ele supre muito. Eu e meus 2 irmãos, e a minha infância e tal. E eu simplesmente peguei isso do meu pai. Eu gosto de suprir todo mundo, de ajudar todo mundo, a minha mãe também tem essa característica, mas a sensação de doar é muito grande. Então, é como se eu fosse meio que responsável pelas pessoas estarem bem, assim. Eu já trabalhei em algum nível isso, mas ainda tem um pouquinho, assim. Eu quero ajudar tanto e eu quero ali. Às vezes eu fico escutando aquela pessoa há muito tempo e eu fico, vamos, você pode, vamos que eu vou te ajudar. E aí eu entro assim pra ajudar aquela pessoa e eu sinto que isso é um padrão do meu pai e da minha mãe. Um padrão
que pode ser um padrão positivo se isso não te faz mal, isso não lhe exaure, não vai pro extremo, sabe? Achar que nunca será amada, medo de relacionamento abusivo, tinha medo de me relacionar por ter uma mãe completamente desequilibrada, isso aqui eu já li, Fabiana. Minha mãe era gente boa demais, não tenho medo de relacionamentos, se não for recíproco, tchau. Ok, maravilhoso. Essa é a linha. Então, tem jeito de consertar? Sim, tem jeito de consertar. Como cortar essas influências? Então, aqui eu já vou responder 2 perguntas. Tem jeito de consertar e como cortar essas influências? E eu acho que essa aqui também dá para responder junto, que é como perdoar meus pais e me curar. Então, vamos lá. Como consertar isso e como cortar essas influências e como perdoar os meus pais? Eu conserto e corto perdoando. Por isso eu vou juntar essas 3 perguntas. Eu conserto e corto as influências perdoando os meus pais. Agora eu vou explicar como perdoar. Imagina que isso aqui é um cordão de ressentimento, de raiva ou de mágoa, de qualquer coisa que te prende a esse relacionamento, seja com a sua mãe, com seu pai. Então isso aqui é um cordão, certo? Esse cordão me traz a lembrança do que aconteceu para que eu impeça que aquilo aconteça novamente. Então eu mantenho a memória da dor para poder ela me proteger do viver a dor de novo. Isso é o que a gente pensa, mas isso não é o que acontece. Então eu tô aqui com a memória da dor na minha mente, só que o que a memória da dor faz? Ela me lembra da dor. E quando ela me lembra da dor, a minha mente, para lembrar da dor, vai criar as imagens, ou os sentimentos, ou as sensações, ou vai trazer o cenário. Quando a mente faz isso, o cérebro reproduz os mesmos químicos e hormônios que produziu quando eu sofri. Eu consigo compreender o que está acontecendo e o que aconteceu. Eu posso liberar. Segura, tá? Eu posso liberar o cordão. Olha, ela pode continuar com o cordão. Ela pode continuar aqui com o cordão na mão, mas eu não tenho mais. E aí eu sigo adiante. Como é que eu faço isso? Eu posso pensar nos meus pais e pensar o seguinte: eles deram pra gente o que eles deram conta, o máximo que eles puderam, com certeza eles deram. Se eles não nos deram amor é porque eles não tinham para dar, você pode ter certeza disso. Se eles não souberam nos amar é porque eles não sabiam. Então, se você compreende os seus pais como seres humanos ou como seres espirituais em processo de despertar consciência, e compreender que eles também tiveram dificuldades ou limitações, desafios, traumas, questões dos pais e dos pais e dos pais e dos pais, você vai entender que é uma corrente negativa que tem que ser quebrada em algum momento. E você pode ser o elo de liberar. Esse soltar chama-se perdão. O perdão não é uma coisa que você fica num trono dizendo assim para o réu: olhe, eu perdoo você porque você já não vai mais fazer isso, porque você aprendeu, porque você mudou, porque agora você merece o meu perdão. O perdão não é isso. Na mais elevada perspectiva, o perdão é uma energia de soltar e ir adiante. Se aquela pessoa, seja meu pai, seja minha mãe, que me magoou, ele vai continuar fazendo aquilo, e eu aprender o que eu preciso aprender com aquilo e seguir adiante, o meu campo eletromagnético vai mudar e simplesmente os seus pais vão mudar com você. E eu posso dizer isso de cadeirinha, porque isso aconteceu comigo, tá? Eu não posso contar muito assim dos meus pais, porque, como eu falei, eles não me autorizaram e eu nem disse a eles que eu ia falar nada sobre a vida deles, então eu não posso falar, mas eu teria muitas coisas para contar para vocês e mostrar que o que eu posso falar é: se você muda a sua forma de se ver e de ver seus pais, se você muda a forma de você pensar, sentir sobre você, eles vão mudar a forma de agir com você. A nossa mente cria um monte de coisa, a gente sempre acha, não vai acontecer, a gente sempre acha que vai acontecer aquele pior. E a gente enfrenta aquilo. Olha,
Tipo assim, pai, deu. Deu, eu não quero mais, eu tô pronta. Uma vez eu falei isso pra minha mãe. Aí é a minha parte, eu posso contar. Eu falei pra minha mãe assim, eu tô pronta pra decepcionar você. Sabe por que eu falei isso? Porque eu sempre fui muito certinha. Eu sempre tentei fazer tudo o que os meus pais queriam. E a coisa mais aprisionante que você pode ser no mundo é certinha. Eu não tô estimulando que você seja um anarquista. Mas da mesma forma que ser uma anarquista pode te trazer bastante distorções, ser muito certinho também pode te trazer muitas distorções. Porque você, em nenhum dos extremos, você é você. E sempre você está querendo, nos extremos, conquistar alguma coisa do lado de fora. Né? No anarquismo e na rebeldia, a gente quer desafiar, a gente quer mostrar o nosso poder, o nosso valor, a nossa importância, a goela abaixo. E quando a gente está muito certinho, a gente quer que o outro acredite que a gente é importante, que a gente está mendigando que o outro olhe pra gente. Então, os dois lados é carência de alto valor. Tanto o lado rebelde quanto o lado certinho demais é carência de alto valor. Então, quando a gente tem a coragem de ser a gente, mesmo correndo o risco de perder o amor dos nossos pais, mesmo correndo o risco de perder o amor do nosso companheiro ou companheira, é aí que a gente encontra o valor e a verdadeira força. E é aí que a gente encontra a verdadeira admiração das pessoas. Porque não tem coisa mais linda do que alguém ser autêntico no bom sentido. Não estou falando daquela autenticidade que machuca o outro. Isso não é autenticidade, isso é impulsividade. Isso, às vezes, beira até a irracionalidade. Mas quando a gente traz a sabedoria e a compaixão, a nobreza de alma e a autenticidade junto, aquele campo fica tão forte. Aquela pessoa está tão plena de ser o que ela é e está segura de ser o que ela é, que ela atrai como um imã as coisas boas, as pessoas, a admiração. Então esse lugar a gente tem que reconquistar. E um dia eu falei para minha mãe, mas eu falei de todo o meu coração. Eu falei para ela, mãe, eu tô pronta para te decepcionar. Eu não vou mais ser a pessoa certinha. As pessoas me chamavam de anjinho, santinha. Eu falei, olha, eu não quero mais esse apelido pra mim. Eu posso errar, eu posso errar, mas eu também posso acertar, mas eu também posso errar. E eu posso errar e continuar sendo amada, eu posso errar e continuar fazendo parte da família, eu posso errar e continuar sendo digna, eu posso errar e eu posso aprender com o erro. Eu não preciso ficar presa ao acerto, ter que obedecer, ter que, sabe, ser fiel aos meus pais, não posso fazer isso que eles não querem, não posso isso. Ou eu tenho que ser a rebelde para que os meus pais parem de... Não. Em vez de a gente tentar consertar os nossos pais, o olhar dos nossos pais sobre nós, vamos cuidar do nosso olhar sobre nós mesmos. Porque a gente não vai conseguir mudar o olhar do outro sobre nós se a gente não mudar o olhar sobre nós. É quando a gente se transforma no sol que o outro vê o nosso brilho. Eu não vou me transformar no sol dizendo para o outro acreditar que eu sou um sol, mas quando eu começo a brilhar. Então, é uma libertação. Quando eu falei aquilo para minha mãe, eu me libertei de muitas coisas. E olha, não tem muito tempo que eu falei não. E eu me libertei de errar. E poder errar e acertar. E ajustar o que eu preciso, mas por consciência e não por medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de não corresponder. Então, como é que a gente faz essa liberação? A gente visualiza os nossos pais. Então, se vocês quiserem fazer isso agora... Peraí, Ládia, deixa aí que eu vou fazer isso agora. A gente já aproveita aqui. Então, quem quiser, feche seus olhos. E a gente vai fazer uma pequena cura aqui dos seus pais. É uma pequena cura, muitas vezes tem que fazer um trabalho mais profundo, tá? Porque às vezes tem pessoas que têm muitos registros, então é uma ajuda que eu vou dar pra vocês. Feche seus olhos. Visualize seus pais na sua frente. E visualize que traga a consciência de que quando seus pais, ou quando seu pai, sua mãe, fez tudo aquilo que passou, pela qual você passou na infância,
veja que eles estavam dando o melhor que eles podiam te dar. Porque em cima deles tinham os pais deles que também pode ter dado muito pior do que ele deu para você. Então, olhe para os seus pais e entenda que não vai mudar nada a gente ficar parada nesse lugar querendo que os nossos pais nos reconheçam, nos amem ou algo parecido. Então, simplesmente, mentalmente ou verbalmente ou em voz alta, como vocês quiserem, repita essas palavras que, se vocês quiserem. Pai e mãe, eu libero vocês. Eu libero vocês de ter que me amar. Eu sei que é forte, mas se você tiver coragem, repete isso. Eu libero vocês de ter que me admirar. Eu libero vocês da obrigação de me fazer me sentir importante. Eu libero vocês da obrigação de me elogiar e de me dar suporte. Eu libero vocês da obrigação de confiar em mim. Eu sei que é forte. Se você tiver coragem, repete isso. E eu permito que chegue para mim de uma forma livre tudo o que eu preciso. E eu permito eu ser a pessoa que me elogia. Eu permito eu ser a pessoa que me valoriza. Eu permito eu ser responsável pelo meu sorriso, pelo meu brilho e pelo meu sucesso. Eu me permito ser responsável por tudo que chega para mim e por todos os passos e caminhos que eu conquisto. Eu me permito ser responsável por toda a magnificência que eu sou. E eu libero os meus pais de me levar para esse lugar. Simplesmente visualize como se fosse uma luz muito linda, branca, brilhante, passando por você e cortando, tipo assim, dissolvendo todos os laços de apego, raiva, ódio, ressentimento, rejeição, abandono, exigência, não elogio, depreciação, humilhação, o excesso de cuidado, excesso de proteção, excesso de zelo. Imagine que vai lavando todos os excessos para um lado ou para o outro. Imagine que vai cortando laços nocivos e vai lavando você. E então, com todo o seu coração, enquanto isso acontece, repita, continue repetindo. E por isso, eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês por todo e qualquer sofrimento que vocês tenham me causado. De forma consciente ou inconsciente, nesta e em qualquer outro tempo e memória. Eu perdoo vocês, eu liberto vocês e eu abençoo vocês. Eu perdoo vocês, eu liberto vocês e eu agradeço a vocês. E eu peço que a energia divina abençoe-os com... E aí você pensa e fala tudo que você quer abençoar com amor, bondade, compaixão, discernimento, sabedoria, maturidade, compreensão, elevação emocional e consciencial. Então, continue falando. Eu também peço perdão para vocês por qualquer sofrimento que eu tenha lhes causado, de forma consciente ou inconsciente, nesta em qualquer outro tempo e memória. Eu peço perdão a vocês. Peço perdão por todo e qualquer sofrimento que eu tenha lhes causado, de forma consciente ou inconsciente, nesta em qualquer outra memória, em qualquer tempo ou espaço. Eu peço perdão.
E eu me coloco como responsável pelo meu sucesso, pelo meu sorriso, pelo meu brilho e pelo meu valor, pelo meu amor próprio. E continue repetindo, por isso eu libero dos meus sistemas toda a repetição de padrões genéticos que não me sirvam. Eu libero a repetição dos padrões dos meus pais. Eu libero de repetir os traumas dos meus pais na minha vida. Eu me desobrigo de repetir o padrão dos meus pais. Eu me desobrigo de ser o que eu não quero ser para honrá-los. Eu me desobrigo de trazer para a minha vida relacionamento parecido com os meus pais. Eu sou livre. Eu estou livre. E eu vivo a minha liberdade. Eu construo as minhas relações e os meus relacionamentos. Eu sou livre para construí-los da forma mais apropriada para a minha felicidade. Eu posso, eu mereço, eu vivo essa liberdade e esse amor pleno e profundo na minha vida. Respire fundo visualizando isso. Visualizando seus pais indo para uma luz, indo, completamente preenchidos de luz, libertos. E visualize você potente, luminoso, luminosa, preenchido de força, de suporte, de amor. E então, ao mesmo tempo, sinta os seus pés no chão. Sinta os seus pés na terra. E agora é a sua vez de construir o seu universo de amor, livre dos padrões genéticos. Então sinta os seus pés na terra e imagine que a terra é um ser vivo e é um ser consciente que tem energia materna. Então você autoriza e você gostaria de sentir que você pode receber esse amor materno, essa estrutura, essa proteção, esse reconhecimento e esse suporte diretamente da força da terra, da natureza, do seu próprio coração, dos seus ancestrais de luz, da sua mãe espiritual, da própria energia divina da criação. Se você diz sim com o seu coração, simplesmente imagine você recebendo amor materno, daquela energia que está pronta para te dar amor. Sinta você preencher até transbordar de amor materno. E sinta que o amor existe para você, curando todas as feridas. O amor existe para você. E sinta isso, indo lá em todas as suas células. O amor existe para você. O amor existe para você. Então, imagine isso sendo registrado no seu DNA. E imagine lá dentro do seu cérebro, em todas as células e até nos seus ossos, que os nossos ossos são como os cristais do nosso corpo. Eles armazenam energia e eles ecoam essa energia. Então imagine registrando nos ossos, nos músculos, no DNA, nas células, na memória, nos neurônios, no campo mental, no campo emocional, no campo energético. O amor me vê, o amor chega até mim. Eu vivo o amor materno e eu sou bom o suficiente para ser amado. O amor verdadeiro existe para mim. Eu vivo o amor sem ser traído, sem ser abandonado e sem ser rejeitado. O amor existe para mim. Eu vivo o amor sem abandonar, sem rejeitar e sem machucar. Eu sei como dar e receber amor profunda e verdadeiramente, de uma forma saudável e harmônica.
Eu mereço, posso e sei como viver o amor nas relações, como o transbordamento desse amor que eu sou, sem mais copiar os meus ancestrais. Então respire e vá sentindo essa integração em você. Eu vou fazer mais uma pergunta, mas essa reprogramação leve que eu fiz em vocês, vocês podem repetir todos os dias que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. A gente pode fazer a mesma coisa com a energia paterna, para a gente liberar e receber amor paterno da terra, do céu, dos ancestrais, da energia de luz, do seu próprio coração. E poder ser independente assim, autônomo, sabe? Viver livre de tudo isso. Então, mais uma pergunta aqui. Casei muito nova, brigamos muito na gravidez e após por uns anos, acho que meu filho não flui. Ele tem 20 anos, mas parece que tem 12, sabe? Não namora e tem atitude de criança. Tá. As respostas que não der pra eu responder aqui, eu vou continuar na próxima live. Então, a próxima live, que vai ser na quarta-feira, às 8h30, vai ser continuação dessa, tudo bem? Aqui pode ter muitas questões, certo? Primeiro, quando o filho não cresce, eu vou deixar aqui para você precisar olhar de novo. Quando o filho da gente não cresce, não desenvolve a maturidade, pode ser que ele esteja querendo chamar a nossa atenção para a gente dar o amor que a gente acha que pode ter dado, mas que ele sentiu falta lá na infância. Então, às vezes, o filho mantém a imaturidade para poder se sentir pequeno, para que o pequeno seja acolhido, amado, protegido, perdoado pelos pais. Muitos de nós mantemos em algum nível a imaturidade para poder continuar nos sentindo o filhinho protegido, amado dos pais. Então, é um trabalho tanto na mãe, tanto em você, Dulce, quanto no filho, no seu filho. É um trabalho de se perdoar por qualquer coisa que você não tenha conseguido dar. E dizer para você que você já perdoa, já se perdoa e já permite seu filho crescer. Isso parece meio estranho, mas as nossas informações inconscientes, elas fazem muito mais, elas são bem danadinhas e constroem as realidades sem a gente ver. São invisíveis, por isso são inconscientes ou subconscientes. Então, simplesmente faz o seu perdão de tudo que você viveu e que pode ter passado para o seu filho. E quando ele estiver dormindo, ou até quando você estiver dormindo, você imagina ele no seu ventre. Você imagina que você está grávida dele de novo. E você vai falar para ele dentro da sua barriga tudo que você quer falar para ele hoje. Você é extremamente lindo, eu te amo muito, você é muito importante para mim, eu permito que você cresça. É seguro você crescer, você merece todo o amor do mundo. Eu te amo muito, que todas as toxinas que foram geradas quando você estava aqui, que sejam agora, eu tiro de você, que tudo que eu vivi com seu pai, eu tiro de você agora, briga, grito, desentendimento, insegurança, toda insegurança, porque se ele cresceu no meio de briga, provavelmente ele cresceu com alguns níveis de insegurança, de virar adulto e brigar também. De virar adulto e aconteceu coisas ruins. Adulto é ruim, adulto só briga. Então é melhor ser criança. É melhor ser criança, lutar pelo amor dos pais. É melhor não ter tantas coisas, responsabilidades assim, porque senão eu vou brigar. Então, ao mesmo tempo que é uma fuga, que pode ser uma fuga, pode ser também ao mesmo tempo um pedido de carinho, de amor. Então, se você faz isso com você, já ajuda muito o campo dele. Possivelmente vai precisar repetir isso com você mesmo. Repetir dentro do útero. E aí eu dou essa dica para todo mundo que quiser, de alguma forma, melhorar o seu relacionamento com seu filho. Você faz isso. Imagina o seu filho dentro do seu útero e vai conversando com ele como se você voltasse lá naquele momento que você estava grávida. E começa a falar com ele quanto ele é importante, quanto você o ama, que perdoe por qualquer coisa que você não conseguiu passar. E que você libera dele toda a responsabilidade de ter que ser o que você quer, que você libera dele toda a responsabilidade de qualquer coisa, que ele pode crescer, que é seguro crescer, que ele não precisa ser como você.
que você libera ele da repetição, tá? Então isso é bem poderoso. Repetir isso é bem poderoso. Beijo no coração de vocês e muita gratidão por tudo. Olha, tem grupo de Telegram que eu tô colocando coisas muito legais, tá bom? Eu vou convidar vocês de novo. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Muita paz.